Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula e nela nós vamos dar continuidade ao estudo das médias, dessa vez falando sobre o princípio das gavetas de Dirichlet, que nada mais é de uma aplicação de um teorema da média aritmética. Tá? Então, se a média aritmética dos números x1, x2, xn é igual a x barra, pelo menos um desses números é maior do que ou igual a x barra. De fato, se fosse todo mundo menor, se fosse xk menor do que x barra para todo, né? Todo k igual a 1, 2, tn, então, o que é que eu teria, né? Eu teria que, primeiro, o x1 mais x2 mais xn, né? Como eles, cada um seria igual a x, ele seria menor igual a x barra, então, isso aqui seria menor do que n, x barra, menor, né? Usando essa igualdade. O que implicaria, né, se eu dividir aqui por n, x1 mais x2 mais xn sobre n menor do que x barra, né? Oxe, mas por definição, isso aqui é x barra. Então, isso aqui implicaria que x barra é menor do que x barra, né? O que é um absurdo. Um absurdo, né? Um elemento não pode ser menor do que ele mesmo, né? Portanto, existe tal elemento, tá bom? Então, existe algo, pelo menos alguém que é maior do que o x barra, tá bom? Uma aplicação desse teorema, né, por exemplo, que também pode ser aplicado pelo termo de clichê, certo? Mas a gente vai ver dessa maneira. Mostra que em um grupo de 50 pessoas há sempre pelo menos 5 que nasceram no mesmo mês. Bom, então o número médio de pessoas, então, o número médio de pessoas por mês é quanto, né? Eu pegar os 50 e dividir pelos meses. Então, isso aqui, se você fizer a conta, dá 4,16666, certo? Logo, né, pelo teorema, existe, né, é, existe um mês, certo? No qual, tem pelo menos, pelo menos 5 pessoas que aniversariam nele, certo? Por quê, né? Porque existe pelo menos um elemento que é maior que ele. Certo? Mas nós estamos falando de quantidade inteira, né? Quantidade de pessoas. Certo? Dentro daquele mês. Por exemplo, você pega essas pessoas e distribui, né? Cada um nos seus meses. Né? Então, você vai ter a quantidade lá. Então, no mês de janeiro eu vou ter tantos, no mês de fevereiro eu vou ter tantos, assim sucessivamente. Certo? Aí, quando você soma, dá 50 pessoas. Então, você dividiu por mês, você tem uma média de pessoas que aniversariam por mês. Então, você tem, pelo teorema anterior, tem pelo menos um elemento, ou seja, e tem um mês que tem pelo menos 5 pessoas, que tem que ter maior do que 4,16. Tá certo? Então, esse é o exemplo. Outra consequência forte dessa vez, né? É o princípio das gavetas de Dirichlet. Então, diz o seguinte: se você tem n mais um ou mais objetos são colocados em n ou menos gavetas, então pelo menos uma gaveta recebe mais de um objeto. Bom, por que que esse aqui é consequência do teorema, né? Porque é o seguinte, então o número médio de objetos por gaveta é quanto, né? É maior ou igual a n mais um sobre n, já que eu tenho n mais um elemento, dividido por n, certo?
E esse aqui é maior que um. Portanto, se é maior que um, então um deles tem dois. Logo, né? Logo, em alguma gaveta, então, em alguma gaveta haverá um número é, de objetos maior que um. Certo? Ou seja, haverá dois, três e assim sucessivamente. Certo? Bom, mostre, vamos agora aplicar o teorema de Dirichlet. Mostre que todo inteiro positivo, n, tem um múltiplo que se escreve apenas com os algarismos 0, 1, né? Por exemplo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, ou seja, os algarismos só aparecem no número, né? Só 1 e 0, tá bom? Então faz o seguinte, ó, considere os n mais 1 primeiros números da seguinte sequência. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, e assim sucessivamente, tá bom? Então, dividindo cada um desses números, cada um desses números por n, é, teremos os possíveis restos. Né? Quais são os restos possíveis? 0, 1, 2 até o n-1. São n restos possíveis, né? Então, agora a gente pode olhar e dizer quem é objeto, quem é gaveta nesse caso, né? Então, olhando os números como objetos e os restos como gavetas, né? É, teremos, né, que pelo menos, né, é, pelo menos dois dois destes números deixarão o mesmo resto, tá certo? É, bom, digamos, mesmo, peraí, deixa eu ajeitar aqui, deixarão o mesmo resto, certo? Ou seja, né? Ou seja, existem, tá bom? Bota aqui os números dessa forma, né? Aqui eu vou botar P algarismo, certo? E aqui também vai ser o número dessa forma, só que eu vou ter que Q algarismos. Tá bom? Esse P e Q podem ser diferentes. Na verdade, são diferentes, né? Vamos suponha, só para efeito mesmo de conta, P menor que Q, certo? E deixam o mesmo resto. Na divisão por N, certo? Com isso, logo, né? Se eu fizer a diferença entre
entre eles, nesse caso, P e Q, né? Vou botar assim, P e Q, né? É múltiplo de N, certo? E é da forma, né? É 1 e 0, 0, 0, certo? Aí ele aqui tem o quê? Aqui ele tem P algarismos, P zero. E ele tem Q menos P uns, certo? Ou seja, você tem um número que só se escreve com o algarismo 1 e 0. O nosso último exemplo diz o seguinte: 5 pontos são tomados sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Mostre que há dois desses pontos, tais que a distância entre eles é menor ou igual à raiz de 2. Bom, a ideia, né? Como a gente fazer aqui, a ideia é o seguinte: você pega aqui um quadrado de lado 2, divide ele, e agora eu tenho 4 quadrados de lado 1, né? Cuja a diagonal é a raiz de 2. Portanto, se eu pegar 5 pontos, eu tenho que pegar 5 pontos e dividir entre 4 quadrados. Então, né, pelo menos dois deles terá no mesmo quadrado e, portanto, a distância vai ser menor ou igual a raiz de 2, tá bom? Então, a solução é o seguinte: divida quadrado, divida o quadrado de lado 2 em 4 quadrados de lado 1, certo? Então, isso você faz, né, usando os pontos médios dos lados, tá bom? Usando os pontos médios dos lados. Pronto, só para garantir que vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Então, como temos 5 pontos, 5 pontos a ser distribuídos em 4 quadrados de lado 1, né? Pelo menos é, dois pontos, estarão no mesmo quadrado, tá bom? Então, cuja distância é menor, né? Cuja distância é menor ou igual a raiz de 2. Tá? Pronto, então com este exemplo, a gente encerra esta videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.